Empresário Marco Antônio De Luca, preso há mais de 6 meses, consegue habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também. Os ministros da segunda turma também rejeitaram denúncias apresentadas contra um senador e 3 deputados federais na Operação Lava Jato. STJ concede habeas corpus a avós que deixaram de pagar pensão aos netos. Plataforma digital vai facilitar mediação entre bancos e clientes. Pela primeira vez, compras pela internet são a preferência do consumidor no Natal. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, substituiu a prisão preventiva de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por prisão domiciliar. Ela estava na cadeia desde o dia 23 de novembro por decisão do TRF-2. O ministro destacou que a acusada já ficou em prisão domiciliar para cuidar dos filhos menores e não descumpriu as medidas impostas pela Justiça. Em setembro deste ano, Adriana Anselmo foi condenada em primeira instância a 18 anos e 3 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e por ser beneficiária do esquema de corrupção comandado pelo marido, Sérgio Cabral. CNJ e bancos fazem acordo para evitar conflitos na Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos assinaram um termo para facilitar a solução de conflitos entre os cidadãos e as instituições financeiras. O acordo, firmado hoje em Brasília, prevê o aperfeiçoamento e o incentivo ao uso do sistema de mediação digital, desenvolvido pelo CNJ. A ideia é evitar demandas judiciais contra bancos que ocupam as primeiras posições em volumes de processos há anos. O cidadão brasileiro quer a eficiência do serviço, tanto do serviço do judiciário, que é um serviço público essencial, quanto dos serviços privados também, como são os do sistema bancário. E nós precisamos de oferecer ao cidadão um pouco de tranquilidade, de sossego quanto aos seus direitos e quanto à possibilidade de conciliar. E eu acho que é exatamente isso que uma plataforma como essa pode oferecer. A iniciativa pretende também oferecer resultados rápidos e com menos custos para todos os envolvidos. Esse acordo é uma demonstração de que mesmo em casos complexos é possível a conciliação. Acho que vai trazer benefícios para a sociedade, sendo um exemplo da conciliação, benefícios para os poupadores que talvez que aderirem possam receber mais rápido os seus recursos e para os bancos que vai evitar um risco potencial grande. Amanhã tem sessão extraordinária no Supremo Tribunal Federal a partir das 9 horas da manhã. Vamos ver agora os destaques da pauta de julgamentos. A última sessão de julgamentos do ano de 2017 tem matéria penal como tema. São 2 agravos regimentais em inquéritos interpostos, entre outros, por Eduardo Cunha, Rodrigo da Rocha Loures, Joesley Batista e Gedel Vieira Lima. Todos contra a decisão que determinou o desmembramento dos autos em relação aos agravantes com remessa à 13ª Vara Federal de Curitiba, a partir da não aceitação de denúncia contra o presidente da República nos mesmos casos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O Conselho Nacional do Ministério Público lançou hoje em Brasília a primeira edição do relatório O Ministério Público e o Controle Externo da Atividade Policial. O documento foi lançado em solenidade que contou com a presença da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Com 219 páginas, ele traz informações sobre as condições físicas e estruturais em 249 delegacias da Polícia Federal e mais de 6.000 delegacias da Polícia Civil no Brasil. Esse relatório, ele é um relatório que auxilia os membros do Ministério Público no Brasil a realizar o acompanhamento mais detido do controle externo da atividade policial e também a traçar estratégias legais de política pública com ações. O relatório aponta as falhas encontradas pelos promotores e procuradores da República durante as visitas técnicas realizadas no segundo semestre de 2016. Mais de 91% das delegacias têm inquéritos com mais de 2 anos de tramitação. Isso não significa dizer que todos estejam atrasados, porque tem casos de maior complexidade.
mas requer do Ministério Público um acompanhamento mais de perto nessa questão. Destacamos também nesse relatório que muitas delegacias de polícia não têm o quantitativo de servidores de delegados suficientes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, elogiou o relatório e reforçou a importância da atuação do Conselho Nacional do Ministério Público no controle da atividade policial. É um excelente diagnóstico, mas mais que tudo, o conselheiro Benival Farias faz um chamado a que todos os membros do Ministério Público brasileiro que exercem o controle externo da atividade policial se sirvam deste instrumento de trabalho e o revigorem, complementando informações e seguindo nesse caminho importante de fazer a lei ser aplicada. O Ministério Público Federal informou nesta segunda-feira o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, que não será necessária perícia nos 31 recibos de aluguel apresentados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo em que ele é acusado de receber propina da Odebrecht. Segundo o MPF, a perícia não é necessária porque as provas demonstram que os recibos são ideologicamente falsos. Também nesta segunda-feira, a Força Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná denunciou 11 pessoas pelas práticas dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo 17 milhões de dólares relacionados à aquisição pela Petrobras de 50% da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Segundo a denúncia, pelo menos 15 milhões de dólares foram pagos em propina pela compra da refinaria por preço muito superior ao de mercado, o que teria causado um prejuízo milionário à Petrobras. Avós que não deixaram de pagar pensão aos netos conseguem habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para evitar prisão. De acordo com o processo, os avós assumiram espontaneamente o pagamento das mensalidades escolares e de cursos extracurriculares dos netos menores de idade. O acordo da pensão alimentícia foi feito em 2009, mas o casal de idosos deixou de fazer os pagamentos a partir de 2014, após passarem por mudança no orçamento familiar. Mesmo enfrentando problemas financeiros, o casal ofereceu um terreno para quitar a dívida, mas os menores não aceitaram. O Tribunal de Justiça de São Paulo, então, determinou a prisão civil contra os idosos. O casal recorreu da decisão ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Nancy Andrighi, entendeu que o fato de os avós terem assumido os gastos com a educação dos netos, que é uma obrigação de natureza complementar, não significa que a execução deva seguir obrigatoriamente o mesmo rito estabelecido para o cumprimento das obrigações alimentares devidas pelos pais. A ministra ressaltou ainda que o habeas corpus concedido apenas veda a prisão civil, o que não impede que outros meios sejam utilizados para cobrar os valores devidos pelo casal de idosos, como, por exemplo, a penhora de imóveis ou de veículos. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, foi condenado pela Justiça de Cuiabá a 13 anos e 7 meses de prisão por liderar uma organização criminosa que desviou mais de 2,5 milhões de reais dos cofres públicos por meio da concessão fraudulenta de incentivos fiscais a empresários. O crime praticado na Operação Sodoma, investigado na Operação Sodoma, ocorreu durante a segunda gestão de Silval entre os anos de 2011 e 2014. Como confessou a participação no crime e firmou acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, o ex-governador vai cumprir a pena em regime domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Pela primeira vez, compras pela internet são a preferência do consumidor no Natal. A gente volta em instantes. Compras pela internet serão uma preferência neste Natal. Um fato inédito na história do país. A pesquisa é do SPC Brasil. O relógio, celular, roupas e até o carro de Hércules foram comprados pela internet. Escolher produtos pela rede já virou rotina para o gerente de marketing. Vale a pena pelo preço e pela comodidade. Também foi pela internet que Hércules comprou os presentes de Natal deste ano. Já comprei para minha mãe e para minha irmã. Escolher os presentes de Natal de pertinho em shopping center como este aqui
não é mais a preferência dos consumidores, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. O levantamento, feito em todas as capitais brasileiras, mostra que este ano as compras online devem superar as feitas em centros comerciais. A pesquisa aponta que 40% das compras de Natal devem ser feitas pela internet. Já em loja física, a estimativa é de 37%. Fato inédito na história do país. Até o ano passado, 41% dos consumidores preferiam centros comerciais, enquanto 32% optaram por comprar pela rede. O consumidor ele tem muita comodidade na compra pela internet, porque ele tem um leque de opções para fazer as pesquisas dele. Então, essa comodidade em obter a informação sobre preço e qualidade é muito importante. Depois, porque o consumidor hoje ele está muito engajado em redes sociais, então ele já sabe o que ele quer. Então ele só precisa especificar para que isso possa trazer para ele a informação que ele precisa para tomar a decisão. Terceiro, porque ele hoje acredita mais na transação online. Ele já tem mais confiança que pode usar o cartão de crédito, que esse tipo de transação não vai criar problemas para ele. Esta advogada explica que o Código de Defesa do Consumidor determina as mesmas regras para compras virtuais ou em lojas físicas. A única diferença é que o consumidor que compra pela rede tem o direito de devolver o produto em caso de arrependimento. Na internet, o consumidor, após receber o produto, exatamente porque ele não viu, não manuseou, ele tem 7 dias para desistir da compra e, se tiver efetuado algum pagamento, ter de volta esse dinheiro. Ele não precisa justificar, neste período ele pode desistir, ele simplesmente diz que não quer e que quer o dinheiro de volta caso ele tenha adiantado algum pagamento. TSE, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e Governo do Estado assinam um acordo para compartilhar dados. A cerimônia foi no gabinete do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. O acordo de cooperação técnica garante a reciprocidade de acesso a informações e dados do TSE, TRE de Santa Catarina e o Governo do Estado. Na assinatura do acordo estavam o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, o secretário executivo de Articulação Nacional de Santa Catarina, Aucélio Casagrande, e o presidente do TRE estadual, desembargador Antônio Monteiro Rocha. Até o mês de março, num trabalho coordenado pela Direção-Geral do Tribunal Eleitoral, lá do meu estado, Santa Catarina vai ficar com os 5 milhões de eleitores que possui nos estritos termos da biometria. Nós, principalmente da área de segurança pública do estado de Santa Catarina, teremos um avanço muito forte, ao ponto de ter todo o nosso corpo técnico empenhado em ajudar o TRE de Santa Catarina. A cooperação tem como intenção viabilizar ao TSE o acesso aos dados mantidos pelo governo de Santa Catarina, colhidos no ato de emissões do Registro de Identificação Civil e da Carteira de Habilitação, e assim viabilizar ao governo catarinense o acesso a serviços ofertados pelo TSE de autenticação biométrica, consultas à base do cadastro de eleitores e a lista de validação e coincidências biométricas. Vamos fazer as verificações, as checagens aqui na Justiça Eleitoral e naquilo que houver compatibilidade, que houver consistência, nós incorporamos esses dados ao nosso banco de dados e, portanto, passamos a ter essas pessoas que já estão identificadas, devidamente identificadas pelas autoridades de segurança de Santa Catarina, nós passamos a reconhecer a biometrização, independentemente deles participarem de um processo específico. As informações regidas pelo acordo devem respeitar as regras de sigilo e os dados não podem ser divulgados ou transferidos a terceiros. Uma boa notícia na área da saúde. O Ministério Público Federal defende como legítimas as listas de medicamentos essenciais instituídas por estados e municípios. A orientação vale desde que as listas não impeçam o acesso do usuário a remédios da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Maria é mãe do Lucas, de apenas 2 anos. O garoto teve uma alergia e o médico receitou a prednisolona. O remédio faz parte da lista dos medicamentos essenciais e pode ser encontrado nas farmácias públicas de graça.
Muito bom, né? Com certeza. Onde que o pop 20, 30, 40 reais, para mim já é uma grande coisa, né? A Receita de Maria faz parte das mais de 10 mil que são atendidas todos os meses em Porto Alegre através da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. São cerca de 127 remédios disponíveis de forma gratuita para os moradores. É muito importante, né? Eu não teria nem condições de comprar. Entre todos os remédios, acho que eu gastaria na base de uns quase 100 reais. Os medicamentos da lista básica da Relação Municipal de Medicamentos, ele é de direito de todas as pessoas que moram em Porto Alegre. Para todas, a gente atende receita SUS e não SUS, né? É um direito do cidadão. Ele tem que apresentar receita válida dentro da legislação preconizada pelo SUS, com nome genérico, data, assinatura do médico, identificação da unidade ou do local onde ele recebeu a receita, documento de identidade e cartão nacional do SUS. Além da Relação Municipal dos Medicamentos Essenciais, a Remune, existem outras 2 listas para suprir a demanda da população brasileira. A Relação Estadual de Medicamentos Essenciais, a RESME, e a Nacional, a RENAME. Essas relações garantem que os estados disponibilizem medicamentos para os cuidados básicos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As listas têm a finalidade de orientar, além do uso dos remédios, a logística para a produção, aquisição e disponibilização deles. A Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais ela é válida em todo o território brasileiro, ou seja, caso algum medicamento não conste nas listas estadual ou municipal, mas esteja na nacional, a pessoa tem direito sim a esse remédio e com a documentação necessária, ela pode retirar em postos de saúde, como esse aqui. Hoje mesmo eu tirei, quer dizer, não preciso comprar, né? Me apoia um pouco, né? Para o Ministério Público Federal, a existência de listas estaduais e municipais é fundamental, já que cada região do país apresenta uma realidade e um perfil epidemiológico diferente. Sendo um país continental com várias realidades epidemiológicas distintas, é natural imaginar que a gente tenha situações distintas, por exemplo, na região norte e nordeste e da sul-sudeste. E essas realidades elas precisam ser levadas em conta pelo gestor de saúde para que possa ser promovido um serviço de qualidade e eficiente, sem desperdício de recursos. A lista nacional de 2017 conta com 869 itens. As relações seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde para garantir um uso seguro e racional dos medicamentos. É importante que todas as esferas públicas de gestão, União, Estados e municípios, cooperem e trabalhem conjuntamente para que o direito seja garantido e o serviço seja prestado com qualidade e com eficiência, que é o que a Constituição determina. Os remédios estão disponíveis nas farmácias públicas e nos postos de distribuição das unidades básicas de saúde. As listas podem ser consultadas na internet. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TST mantém indenização de R$100 mil a empregado preso em local de trabalho por supostas irregularidades que não foram comprovadas. A gente volta já já. A segunda turma do Supremo rejeitou denúncias contra 4 parlamentares, reconduziu 2 conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá aos cargos e mandou soltar um empresário suspeito de pagar comissão ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para ser favorecido em contratos de fornecimento de comida para escolas e presídios. O empresário é suspeito de pagar propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para ser beneficiado no fornecimento de merenda escolar e quentinhas para presídios. As acusações: corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Na sessão, os ministros analisaram o pedido de liberdade do empresário, que foi preso preventivamente em junho deste ano. Referido paciente alimentou durante 12 anos o esquema de captação de recursos ilícitos proveniente de recursos públicos na prestação de serviço de alimentação do Estado do Rio de Janeiro. O paciente teria pago R$16.711.000 à organização criminosa a título de propina em vista de contratos firmados entre a empresa da família do paciente e o Estado do Rio, alguns dos quais ainda estão vigentes. O relator Gilmar Mendes entendeu que não havia necessidade de prisão preventiva. Os supostos crimes são graves, não apenas em abstrato, mas em concreto, tendo em vista as circunstâncias de sua execução.
Muito embora graves, esses fatos são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão. Teriam ocorrido entre 2007 e 2016. Já Edson Fachin discordou de Gilmar Mendes. No habeas corpus 147 e 192, a turma, por maioria, nos termos do voto do eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, concedeu a ordem em favor do paciente Marco Antônio De Luca, no sentido de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão indicadas no voto vencedor do eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes. É o resultado. O ministro Dias Toffoli acompanhou o relator e, por maioria, a segunda turma decidiu que Marco Antônio De Luca deverá ser solto. A prisão preventiva do empresário foi substituída por medidas cautelares. Marco Antônio De Luca está proibido de deixar o país e de manter contato com outros investigados. Ele deverá se recolher em casa à noite e nos fins de semana. Na sessão desta segunda-feira, os ministros também rejeitaram a denúncia contra o senador Benedito de Lira e o deputado federal Arthur de Lira pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, eles teriam recebido vantagens indevidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro da Petrobras. Uma das vantagens seria por meio de doações oficiais para a eleição de 2010. O ministro Dias Toffoli disse que não via fundamento para receber a denúncia. Ele pede dinheiro ao partido para custear as campanhas. E aí o partido manda o dinheiro, 2 colaboradores falam, aquele dinheiro lá era palavras de colaboradores. Na esteira do que eu já votei aqui, não é, para meu ver, o suficiente para deflagrar sequer a ação penal e, portanto, não vejo motivo para... Não vejo substrato mínimo para receber a denúncia. O ministro Gilmar Mendes acompanhou Toffoli. Edson Fachin já havia votado pelo recebimento da denúncia no último dia 12, mas foi voto vencido. A turma, por maioria, vencido o relator, rejeitou a denúncia. A segunda turma decidiu que o caso do ex-presidente da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, que fazia parte do mesmo inquérito, seja remetido à primeira instância, porque ele não tem prerrogativa de foro. Os ministros continuaram o julgamento do habeas corpus que pediu o retorno ao cargo dos conselheiros Amiraldo Favacho e José Júlio Coelho, do Tribunal de Contas do Amapá. Os réus e mais 7 pessoas foram afastados pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido do Ministério Público Federal por irregularidades como o desvio de quase 101 milhões de reais. Crime contra a administração pública. No mês passado, os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes já tinham votado pelo retorno ao cargo dos conselheiros. Mas o ministro Edson Fachin pediu vista do processo. E nesta segunda-feira, ele fez um longo voto. Para Fachin, o habeas corpus é inadequado. Não conheço do habeas corpus e, vencido no não conhecimento, denego a ordem e como voto. Fachin foi voto vencido. Por maioria, os ministros entenderam que os conselheiros devem voltar ao cargo. Na mesma sessão, a segunda turma do STF rejeitou denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, dentro da Operação Lava Jato, e também contra o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Reinaugurado no Rio de Janeiro o Centro Cultural da Justiça Eleitoral. O local servirá de sede de exposições sobre a história da justiça eleitoral e ações educativas e culturais de promoção da cidadania. Inaugurado em 1896 e tombado desde 1990, o prédio, localizado na região central do Rio de Janeiro, já recebeu o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Regional Eleitoral Fluminense, além de ser a primeira sede do Tribunal Superior Eleitoral. Desde o ano passado, é aqui que funciona o Centro Cultural da Justiça Eleitoral, criado por uma resolução do TSE. A regulamentação do centro por lei federal foi no dia 15 de dezembro. E agora, o CCJE pode realizar atividades como interagir legalmente com o setor acadêmico. Nós somos muito felizes de ainda na minha gestão termos conseguido manter esse prédio aqui, né, e dedicar ao Rio de Janeiro, nesse momento difícil, né, essa instituição. Eu espero que os nossos sucessores lá no tribunal valorizem esse trabalho e transformem isso num espaço
cultural permanente. No mesmo dia em que a lei que regula o funcionamento do centro foi sancionada pelo presidente da República, o CCJE sediou a entrega da medalha da Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral, Assis Brasil. Na cerimônia, 11 pessoas foram agraciadas com a medalha por terem contribuído com a justiça eleitoral. É com grande orgulho, portanto, que promovemos a entrega da medalha Assis Brasil. E, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, reverenciamos a cada um dos homenageados desta noite por sua valorosa contribuição à justiça eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral também inaugurou a exposição A Justiça Eleitoral e o Caminhar da Democracia. A mostra apresenta a evolução da democracia no Brasil nos últimos 85 anos e tem como base a história da justiça eleitoral. A exibição vai ficar aberta à visitação no Centro Cultural da Justiça Eleitoral até agosto de 2018. É promover a democracia, como se nós estivéssemos aqui salvaguardando esse bem tão precioso que é a participação popular e o eleitor, de alguma forma, contribuindo aí para a manutenção do Estado democrático no nosso país. Tribunal Superior do Trabalho mantém indenização a funcionário da Companhia Paranaense de Energia preso no local de trabalho por supostas fraudes que não foram comprovadas. Em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná manteve a indenização no valor de R$100 mil, fixada em primeiro grau. A condenação teve como motivo o constrangimento imposto ao empregado ao ser preso no local de trabalho por policiais armados. Na ação, o trabalhador contou que o presidente da Copel pediu que ele analisasse, durante uma reunião, os aspectos formais do contrato com a UVEPAR. O trabalhador afirmou ainda que o presidente da companhia disse que a legalidade da transação já havia sido examinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e pela Secretaria da Fazenda. O empregado, então, deu o visto, mas a transação acabou anulada e ele foi demitido após 27 anos de prestação de serviço. Na ocasião, a Copel alegou que o empregado agiu com negligência, caracterizando desídia no desempenho das funções. No Tribunal Superior do Trabalho, a sexta turma manteve a decisão que condenou as duas empresas a indenizarem o ex-assessor jurídico em R$100 mil. A empresa e o trabalhador recorreram, então, à seção 1 de dissídios individuais. A Companhia Paraense de Energia Elétrica pediu para ser absolvida da condenação. Já o profissional solicitou o aumento do valor da indenização. No entanto, o relator do caso, o ministro Valmir Oliveira da Costa, concluiu que os recursos não poderiam ser admitidos porque as decisões apresentadas para confronto de teses eram incabíveis. Uma por ser da mesma sexta turma e as outras por tratarem de situações distintas. A decisão foi unânime. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.